Um novo portátil do PlayStation pode estar prestes a chegar. Além disso, o PlayStation 6 agora também teve especificações vazadas já do projeto e a gente vai conferir tudo aqui nesse vídeo. Então se prepara para as bombas que vão surgir. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los aqui no canal. Você é novo, não conhece ainda, seja bem-vindo. Não precisa deixar o like agora, deixa só pro final do vídeo se você curtir. Se você curtir, você se inscreve e se junta aí à nossa família, beleza? Bom, galera, hoje a gente vai falar a respeito da grande novidade, né? A grande bomba que caiu aí recentemente na mídia, no colo da galera, que é sobre o PlayStation 6. E o pessoal tava me cobrando um vídeo, né, a respeito disso. Pô, Lorde, quantos teraflops, isso, aquilo, outro. E vamos lá, galera, vamos com calma porque tem muita coisa interessante para falar, mas é válido lembrar que não tem nada confirmado. E como a gente viu lá no caso do PlayStation 5 Pro, às vezes o projeto ele pode, cara, ter documentos vazados, mas dependendo da data desses documentos, muita coisa ali pode ou não ser alterada, né? Por exemplo, no caso do PlayStation 5 Pro, nos documentos que tinham sido vazados pelo insider do More Laws Dead, que a gente já conhece aí há algum tempo, esse insider desde a época do PlayStation 5 base, lá em 2020, nos documentos estava ali, 33 teraflops, mas na hora de sair o console, ele não saiu com o Dual Issue, né, para o FP32, ou seja, não foi possível que ele alcançasse os 32 fazendo aquela técnica, né, do RDNA 3 de você mandar 2 instruções por ciclo, então de 16 teraflops ele passaria para os 32. Porém, é interessante que no FP16 ele manteve essa técnica, né? Então ele consegue atingir mais teraflops fazendo, né, essas instruções, mas no FP32 não. Então os insiders acertaram aí só metade, né, na questão do teraflop no PlayStation 5 Pro. Mas e o PlayStation 6, né? Galera, por incrível que pareça, hoje nem é tanto de teraflop que vai ser falado. A gente tem outras novidades, só que, como eu já falei pra vocês, muita coisa já é esperado, né? Nós estamos falando de um hardware mais novo, com tecnologias novas, então é óbvio que vai ser tudo melhor, a questão é só saber o quanto. E aí onde está uma certa surpresa na geração. Pois é, meus amigos, e essa surpresa vocês vão entender agora. Olha só, de acordo com o vazamento, a gente vai ter 2 hardwares de PlayStation nessa geração do PlayStation 6, sendo um console principal, console de mesa, né, potência máxima, e o outro hardware seria um portátil. Pois é, não se sabe se seria um portátil do PlayStation 6 ou se seria um portátil com identidade própria, né? Ou seja, não é um PlayStation de mesa, é simplesmente um portátil, assim como foi o PS Vita, né? Ele não era uma continuação do PlayStation 3 ou um complemento do PlayStation 3. O PS Vita ele tinha uma identidade própria, ele era um videogame único próprio que rodava os seus próprios jogos e várias vezes também recebia os mesmos jogos que o PlayStation 3 recebia, isso aqui um pouquinho mais capados. Enfim, vamos falar então desses dois. Galera, o primeiro deles é a estrela principal, né, da próxima geração, que é ninguém menos que o próprio PlayStation 6. De acordo aí com os vazamentos, né, a gente vai ter então um aparelho que teria 3 vezes a performance do PlayStation 5 base. É, você tomou um susto agora? Pô, mas como assim, Lorde? 3 vezes mais que o PlayStation 5 base? Não era o PlayStation 5 Pro? Pois é, exatamente isso que você ouviu. 3 vezes mais que o PlayStation 5 base. Pelo que parece, galera, os aparelhos, né, eles chegaram já num ponto em que você aumentar demais a performance, como acontecia na época de um PlayStation 2 pro PlayStation, aliás, do PlayStation 1 pro PlayStation 2 e do PlayStation 2 pro PlayStation 3, já não é mais possível, né? Porque o preço de custo também aumentou bastante e além disso, convenhamos também, se vocês forem olhar as especificações dos jogos hoje em dia o que mais está precisando não é nem necessariamente de mais poder, é de otimização. Então a Sony nessa próxima geração aparentemente não pretende investir tanto num poder avassalador e transformar o aparelho em algo caro demais para ser adquirido como foi o PlayStation 5 Pro, porém, convenhamos, né, dentro da potência que esses aparelhos oferecem hoje em dia, 3 vezes mais de força que um PlayStation 5 base já é bastante interessante. De acordo com as estimativas, isso ficaria ali mais ou menos na casa de uma RTX
5080. Então assim, não é tão ruim, né? A 5080 é uma placa de vídeo high-end dos PCs atualmente. Então, meus amigos, não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que isso é uma estimativa em termos de referência de potência, tá? Não significa uma estimativa final. Lembrem-se que o PlayStation 5 base, o Xbox Series X, quando eles saíram lá em 2020, eles já batiam de frente com as placas de vídeo top daquela época, né? Uma 2070, uma 2080 já nem tanto assim, mas chegavam próximos, certo? Então, é a mesma coisa. Ou a gente está usando a referência de hoje em dia, tá? Nós também temos aí uma informação, né, de acordo com os documentos vazados, que ele também teria cerca de 48 unidades computacionais que vão trabalhar com RDNA 5. Lembrando que a AMD em tempos recentes falou que ia mudar, né, esse termo do RDNA em números, né, mudaria para, se eu não me engano, o RDNA. Tá? Mas como referência está sendo utilizado a RDNA 5, que estaria rodando acima de 3 GHz. Beleza? A gente não sabe quanto, 3 ponto tantos GHz em frequência é o que se especula até agora. A memória já é de se esperar, né? Seria o GDDR7 a 32 GB transfers por segundo. Lembrando que gigatransfer é diferente de gigabyte por segundo, tá? Gigatransfer tem muito mais a ver com o número de vias e a comunicação, né, da velocidade de um componente com o outro do que os dados transmitidos de um componente para o outro. Então não confundam as coisas. Beleza? Para saber os gigabytes por segundo, a gente vai precisar de mais vazamentos aí para entender melhor. Isso aqui é só uma referência aí para vocês compreenderem. Já do lado da CPU, está previsto aí que o aparelho teria cerca de 8 núcleos em Zen 6. Galera, lembrando que o Zen 6 é a arquitetura de CPU da AMD, que no PlayStation 5 base era Zen 2, assim como também no Xbox Series X. Então já está aí, né, várias gerações acima, obviamente entregando um resultado também bem maior. De acordo com o lançamento, o foco da Sony é trazer, né, o console com um preço acessível, ou seja, a ideia é fazer com que ele não passe do preço, por exemplo, de lançamento do que foi o PlayStation 5 base. Então, eles deverá sair por volta aí de o quê? 499 dólares, 399 dólares, eu não me lembro agora, acho que era 499. O que ainda, né, daria um respiro, né? Ou seja, de não pagar tão absurdamente num console. Provavelmente a Sony deve ter tido muito, né, o feedback do preço do PlayStation 5 Pro. Os caras olharam e falaram, pô, não tem como lançar o próximo console custando, né, um absurdo. A gente viu claramente que a galera quis comer o nosso fígado, né? Então vamos torcer para que seja isso mesmo. Até lá, lembrando, as tecnologias, muita coisa aí pode baratear. E, obviamente, esse preço ele é plausível. Não é confirmado, mas é plausível, o que faz sentido para o console de nova geração. Dito isso, meus amigos, comparando ele agora com o PlayStation 5, né, diretamente, não é um salto tão gigantesco, né? Por exemplo, o PlayStation 5 Pro, ele é cerca de 45% mais forte, né, que o PlayStation 5 base em termos de teraflops. Porém, a gente sabe que o PlayStation 5 Pro, a grande sacada dele, não é o poder bruto na porcentagem, mas sim a utilização de inteligência artificial. O vazamento não fala tanto dessa parte, né, da utilização da inteligência artificial, ou seja, o processamento em instruções de 8 bits, que é o que utiliza, né, para IA, ou seja, machine learning, né? Porém, o PlayStation 5 Pro ele apresenta um desempenho muitas vezes que não é apenas 45% melhor que o PlayStation 5 base. A gente viu exemplo em alguns jogos em que o PlayStation 5 base roda 30 FPS no desempenho máximo e que o PlayStation 5 Pro no mesmo jogo roda em 60, ou seja, duplicando o que é apresentado na tela para o jogador. Um desses casos foi o The Last of Us Part 2 remasterizado, né, recebeu um patch aí por parte da Sony e a gente viu que ele conseguiu fazer isso aí, tá? Então esse uso de inteligência artificial vai ser ainda melhor e maior na próxima geração, e é aí onde tá o pulo do gato. Quando eu falo pra vocês, galera, essa próxima geração é meio surpresa, né? A gente vê que talvez o PlayStation 6 ele seja, em termos de poder bruto computacional, apenas, bota aspas aí, né, 3 vezes mais forte que o PlayStation 5 base. Mas é aí que está o grande segredo, né? O uso de inteligência artificial, de machine learning, é uma coisa que vai ser definitiva, como já está sendo no PlayStation 5 Pro, exatamente como eu falei para vocês que seria. O PlayStation 5 Pro é o test drive da Sony para aprimorar suas tecnologias PSSR, que inclusive vai receber uma atualização baseada no Fidelity FX 4, né, que o PlayStation 5 Pro é o único que vai receber, né, esse patch com essa tecnologia plena, né, no console. O PS5 base não vai receber, acho que nem o Xbox Series X vai conseguir receber, e olha que ele tem, né, acesso a instruções de 8 bits, só que é limitado, né, muito fraquinho para conseguir rodar. Então, enfim, né, não fique tão impressionado ou decepcionado, se você esperava mais, nesse atual momento, porque o que a gente tem que ver mesmo é a capacidade dele com inteligência artificial. Isso aí é o que vai ser mandatório. Mas antes da gente falar do portátil, eu sei, talvez agora nessa parte do vídeo você
deve estar questionando, mas Lorde, esses vazamentos, a gente não viu acontecer, né? Com o PlayStation 5 Pro, os caras falando, né? Tanto dos 33 teraflops, eu falei aqui com vocês, né? Dos 33 teraflops, todos falamos, mas no fim acabou saindo com 16. Então o que garante que isso aí também vai ser preciso ou qualquer coisa do tipo? Meu amigo, primeiro de tudo, vamos tirar o elefante da sala, né? Antes da gente ir para a parte final do vídeo. O que foi errado, o que erraram, né? Nos 30, de informação sobre o PlayStation 5 Pro, de várias informações, foi apenas o número de teraflops. Foram mais de 8, 9 informações a respeito do PlayStation 5 Pro, onde todas as demais se cumpriram, inclusive o poder que ele teria, né, no processamento de Ray Tracing, várias outras tecnologias, inclusive tecnologias RDNA 4, que estão presentes no PlayStation 5 Pro, como por exemplo a capacidade do Ray Tracing, que não tinha até então nas placas de vídeo de última geração da AMD, só foram ter nas próximas. Então os caras terem errado no teraflop, ou não é nenhuma questão de erro, né? Os documentos que foram vazados anteriormente apontavam para isso, a Sony mudou o projeto, pode acontecer, é por isso que se chama vazamento e rumor e não algo oficial e confirmado. Agora, os caras terem acertado 90% de tudo que foi falado do PlayStation 5 Pro e só ter errado nesse detalhe, ainda dá muita moral para os caras falarem a respeito do PlayStation 6, isso é uma coisa óbvia. Indo agora para o PlayStation portátil, meus amigos, pelo que a gente entende aqui, a Sony não estará fazendo um console meramente para ser um complemento do PlayStation 6, isso que é muito interessante. Um console que tem uma identidade própria é fundamental. Então, um PlayStation portátil que vem acompanhar eventualmente o PlayStation 6, ele precisa ter a sua autonomia, né? Não basta ser só, por exemplo, um PlayStation Portal que está ligado e preso a um PlayStation 5, caso você queira jogá-lo. Você vai ter, né, um aparelho capaz de rodar os seus próprios jogos. E aí, pode ser que a gente veja jogos exclusivos, ou pode ser que a gente tenha funções exclusivas, enfim. Eu acredito ainda que a Sony vai tentar unificar tanto ele e o PlayStation 6 de alguma maneira, né? Porque fatalmente o usuário ele vai ter que escolher, né? Se ele vai querer um portátil ou vai querer, né, um PlayStation 6. E obviamente as pessoas vão querer experimentar coisas na nova geração. Então seria uma sacada interessante se a Sony de alguma forma conseguisse trazer, né, os jogos também para esse portátil. Agora tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Esse portátil ele tem que ser minimamente melhor que o PlayStation 5 para a coisa poder vingar, né? Do contrário, vai ser muito difícil conseguir acompanhar a geração. E quem sabe pode até acontecer dele dar uma travada no PlayStation 6, né? Caso seja obrigatório que os jogos lançados para o PlayStation 6 também tenham que sair nesse portátil, tá? Então temos que levar isso em consideração. Mas vamos lá, de acordo com as especificações vazadas pelo More Laws Dead, esse portátil ele teria cerca de 50% a mais de performance que o PlayStation 5, isso falando em termos de poder bruto. Galera, 50% a mais de performance é um valor bastante interessante, porque olha só, se o PlayStation 6 seria 300% mais forte, significa 3 vezes mais forte, 50% significa meia vez mais forte. Então já garantiria que no mínimo ficaria talvez pau a pau com o PlayStation 5 Pro, né? Porque já seria isso, né? Cerca de 50% mais forte que o PlayStation 5 base. Ele também teria, de acordo com o vazamento, até 20 unidades, certo, computacionais em RDNA 5 rodando aí a 2 ou 3 GHz e também uma CPU de 6 núcleos Zen 6, ou seja, uma CPU muito similar à do PlayStation 6, tá? E o Ray Tracing também não diz aqui o quanto, mas obviamente tentarão fazer, né? Ou pretendem entregar algo melhor do que o PlayStation 5 consegue fazer. Bom, meus amigos, o Ray Tracing do PlayStation 5 base, ele não é um Ray Tracing feio, mas a gente sabe que ele também não é o topo de linha, né? Então, para um portátil apresentar um resultado como esse, pode ser uma coisa promissora. De acordo com os vazamentos, ele vai ser melhor ainda, né, do que o Xbox ROG Ally, que vai ser lançado, ou melhor, já foi, enfim, pela Asus, né, que já é um portátil considerado parrudo para os dias de hoje, tá? Só que assim, mesmo um portátil parrudo, ele não roda o que um PC consegue rodar ou o que os consoles conseguem rodar, mesmo os portáteis mais parrudos. Então vamos ver, né, cara, porque isso tudo aí para 2027 parece um plano bastante ambicioso. Será que vão conseguir meter tudo isso de tecnologia num portátil até 2027? E aí fica a minha pergunta para vocês, né? Você se interessa em comprar um portátil ou você preferiria manter um PlayStation 6? E é lógico que a gente chega no final do vídeo e aquela discussão é inevitável, né? Aquela discussão de, pô, PlayStation 5 tá assim assado nessa geração, alguns vão dizer que tá muito fraco, outros vão dizer que tá ok, outros vão dizer que estão contentes. Enfim, né? Eu acredito que a Sony tenha cometido deslizes com o PlayStation 5 e eu acho que o PlayStation 5 ainda tem que se vingar mais até o final da geração, então a gente tá naquela expectativa, né? Ainda tem mais 2-3 anos de geração de PlayStation 5, já passamos da metade, né, recentemente, e agora a gente quer ver, né?
os grandes bangs aí que a Sony estaria prestes a lançar. Falta a gente ver isso acontecendo. Se o PlayStation 5 conseguir, né, dar essa contornada melhor, né, que aconteceu aí desse deslize de 2023, né, 2024, aí beleza, encerra a geração com todas as honras e glórias. A gente parte para a geração do PlayStation 6 já apenas continuando o trabalho do PlayStation 5. Agora tem que ver se ele não vai cometer um erro, né, de chegar agora na geração, ser um console mais fraco, como foi, por exemplo, o PlayStation 3. E na geração do PlayStation 6 a gente vê as coisas consertando e voltando aos eixos, como foi, né, quando o PlayStation 4 chegou depois da geração do PlayStation 3. Enfim, digam aí nos comentários, você vai ir pro portátil ou você vai comprar o PlayStation 6 de mesa, ou seja, o console tradicional? E você também acha que o PlayStation 5 ainda vai se vingar até o final da geração, vai compensar esses últimos 2 anos mais fracos que ele teve? Ou você acha que ele já deu o que tinha que dar e é o PlayStation 6 quem vai corrigir, né, todo o cenário aí? Digam aí nos comentários o que vocês pensam. Você gostou do vídeo e era o novato que eu falei lá no começo? Então agora sim você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e não perder nenhuma novidade. Galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.